Olá, meus amigos! Estamos chegando com a coluna Sem Impedimento. Eu sou Luiz Vilas Boas, o repórter Bola de Ouro, falando de Petrolina, do sertão pernambucano. E vamos destacar nesta nossa coluna Sem Impedimento a segunda derrota consecutiva do Palmeiras. O técnico Vanderlei Luxemburgo balança. O Fernando Diniz está cada vez mais fortalecido, venceu o Clássico. O Flamengo venceu o Clássico diante da equipe do Vasco da Gama. E tivemos também a vitória do Ceará diante do Corinthians. Jogo que terminou agora há pouco, jogando o Corinthians lá para baixo, para a zona de rebaixamento. E o Internacional conseguiu uma importante vitória diante do Atlético do Paraná. A rodada começou com a vitória do Flamengo diante do Vasco da Gama, pelo placar de 2-1. Esse jogo que foi realizado ontem, Vasco 1, Flamengo 2, Curitiba e Fortaleza empataram em 0-0. O Palmeiras perdeu para a equipe do São Paulo pelo placar de 2-0. O Atlético Mineiro goleou o Goiás por 3-0. O Fluminense venceu o Bahia por 1-0. O Santos venceu o Grêmio. Olha o Grêmio de Renato Gaúcho aí com mais uma derrota. 2-1 para o Santos com gol de Marinho, hein? Tivemos também o Sport Recife, rapaz, vem queda no Brasileirão. Segunda derrota do Sport consecutiva. O Sport, na verdade, desandou, né? O Sport perdeu para o Botafogo por 2-1. O Atlético de Goiás venceu o Bragantino por 2-1. O Bragantino precisa dar uma satisfação à sua torcida, porque o campeão da Série B do ano passado está de mal a pior. E tivemos também o Internacional vencendo o Atlético por 2-1. E como eu falei, numa falha do goleiro Cássio, o Corinthians perdeu para a equipe do Atlético, perdeu para o Ceará pelo placar de 2-1. Nós teremos um jogo isolado na próxima terça-feira. O Flamengo vai enfrentar a equipe do Goiás, jogo esse da 11ª rodada. E vale lembrar que já na próxima quinta-feira o Flamengo joga novamente. Aí vai ser a vez do Flamengo enfrentar a equipe do Bragantino. Ainda teremos na quarta-feira Palmeiras e Curitiba às 19 horas, Grêmio e Botafogo 19h15, Santos e Atlético de Goiás às 20h30, Atlético do Paraná e Corinthians às 21h30, Atlético Mineiro e Fluminense 21h30, Sport e Internacional. Olha que situação está o Sport. Joga às 21h30 com o Internacional. Na quinta-feira o Flamengo volta a campo para enfrentar o Bragantino às 8 horas da noite. E aí o Goiás também, que joga na terça com o Flamengo, vai receber o Bahia na sexta-feira às 20h30. Lembrando que a seleção brasileira joga nesta terça-feira a sua segunda partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, o Atlético Mineiro lidera com 30 pontos, o Internacional está na segunda colocação, o Inter retomou a segunda colocação com 28 e o Flamengo na terceira colocação com 27 pontos. Lembrando que Atlético Mineiro, Flamengo e o São Paulo, que é o quarto colocado, com 26 pontos, essas três equipes têm um jogo a menos. O Fluminense está na quinta colocação com 24, o Santos na sexta colocação também com 24, o Palmeiras, que sofreu a segunda derrota consecutiva, está na sétima posição e com apenas 22 pontos ganhos. A derrota do Palmeiras para o São Paulo fez com que a situação do Vanderlei Luxemburgo ficasse bastante complicada. O que ainda segura Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras é a boa campanha que o Palmeiras vem fazendo na Libertadores. O Fortaleza é o oitavo colocado com 21, o Sport agora é o nono com 20 e o Vasco da Gama é o 10º colocado com apenas 18 pontos. Na zona de rebaixamento, o Corinthians com 15 na 17ª, o Curitiba na 18ª posição com 13, o Bragantino na 19ª com 12 e o Goiás na lanterna com 9 pontos ganhos. O Goiás está aí de mal a pior, já mudou de treinador 3 vezes e a equipe do Bragantino ainda não entrou no Campeonato Brasileiro da Série A, já que ele foi campeão ano passado da Série B e a equipe acabou ainda não entrando no G4.
Vamos dar aqui uma passadinha rápida pela Série B do Campeonato Brasileiro, ver os jogos que movimentaram a rodada. Tivemos assim, a rodada que começou tivemos ontem, bom aqui, começou na terça-feira, né? Os resultados da 15ª rodada. Figueirense e Chapecoense 0-0. Operário e Confiança também 0-0. O Cuiabá, cada vez mais líder, 2-1 na Ponte Preta. O América Mineiro, 2-0 no Náutico. O Juventude perdeu para o Brasil de Pelotas por 2-1. O Vitória perdeu novamente 2-1 para o Avaí. O Guarani venceu o CRB por 3-1. E o CSA aplicou 4-0 no Paraná. Olha que coisa, hein? Oeste e Cruzeiro empataram em 0-0. E o Sampaio Corrêa, que havia vencido o Botafogo, que havia vencido o Cruzeiro, venceu mais uma 2-0 diante do Botafogo. Nesta segunda-feira, teremos o jogo entre Náutico e Ponte Preta. Aí, portanto, essas são as notícias para que a gente possa fechar esse domingo. Meus amigos, minhas amigas, mais notícias do esporte vocês acompanham em Luiz Vilas Boas Oficial ou no Facebook Luiz Martins Alves. Um grande abraço, um grande beijo e fiquem com Deus.